Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos falar sobre os 7 passos para começar 2024 melhor, com um convidado muito especial que é o meu amigo Jorge Arantes. Então, o Quinta com o DG chegou aqui a mais uma edição nesse ano de 2023, né? Toda quinta-feira, basicamente, estamos presentes aqui às 7h38 da manhã, trazendo o melhor do direito notarial e registral e também o melhor para que vocês tenham uma vida melhor, né? Não só o direito notarial e registral, que é uma grande estrela aqui do nosso canal, das nossas comunicações, mas eu gosto muito de falar sobre preceitos para uma boa vida e é isso que a gente vai fazer no Quinta com o DG de hoje. O nosso convidado Jorge já está aqui e antes de colocar o Jorge aqui para dentro do nosso encontro, da nossa live, eu quero deixar 2 recadinhos apenas para vocês, 2 recados rápidos que a gente transmite toda quinta-feira. Bom dia para o Léo que está chegando aí, o Léo que é um amigo muito querido, um aluno de tantos projetos. Eu já vejo outras pessoas entrando aqui, quem quiser mandar bom dia de onde fala pode mandar. 2 recados importantes. O primeiro recado, bom dia aqui para o Registrando com a ADV, que falou da pós da Marta Eudebs, grande Marta, querida amiga aí, parceira de tantos projetos. Lançamos um livro aí sobre o protesto também. E 2 recadinhos importantes. Recado número 1, Micaele aqui falando de Curitiba, Paraná, grande Micaele também, outra amiga muito querida. Teremos Quinta com o DG com a Micaele em breve. Mas voltando, quero deixar só 2 recados. O primeiro recado, o Quinta com o DG acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã, tá? Então anota aí na tua agenda para toda quinta-feira você estar aqui conosco na nossa programação semanal, mandando bom dia aí para o pessoal do Rio de Janeiro, para Cecília de São Paulo, para o Maurício lá de Quilombo, Santa Catarina, o Francisco que está em Barra do Una, em São Paulo, uma delícia. E outro ponto importante, vocês podem ficar, eu sempre recomendo que vocês fiquem ao vivo aqui conosco, o Ivalcir falando lá de Nova Ipixuna, no Pará, que foi um dos locais que eu estive nesse ano de 2023. Fiquem ao vivo, porque participando aqui ao vivo vocês têm o benefício de firmar um compromisso com o aprendizado e, além disso, vocês podem mandar perguntas, no caso, perguntas para o Jorge e para mim, que seremos os 2 que falarão sobre os 7 passos para um 2024 melhor. Quem é que não quer um 2024 melhor, né, pessoal? Então, eu já vou liberar aqui o Jorge para entrar e pedido que eu sempre faço para vocês, compartilhem a live. Ao lado da caixa de comentários tem um aviãozinho, clica no aviãozinho e manda para aquela pessoa que você deseja que tenha um 2024. Aqui o nosso amigo Jorge Arantes, o meu amigo querido, que está aqui. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Eu já liberei a entrada do... Está aí o nosso convidado de hoje, Jorge Arantes. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que legal ter você aqui nessa edição especialíssima, né, do Quinta com o DG, na qual a gente vai dar um mapa para um 2024 melhor para as pessoas que estão nos acompanhando. E é uma honra ter você aqui, né? Um amigo, meu quiropraxista também, cuida dessa carcaça aqui. E, além disso, foi uma pessoa que esteve ao meu lado em projetos bem legais para o nosso desenvolvimento pessoal ao longo de 2023. Seja bem-vindo, meu irmão. É ótimo ter você aqui. Arthur, maravilha. Arthur, sua câmera sumiu aqui, eu não estou vendo. Será que só para mim que não está aparecendo? Vamos perguntar para o pessoal. Eu tô te vendo, deu uma tremidinha agora na tua imagem, mas eu te escuto e te vejo. Vamos pedir para o pessoal se eles estão me vendo e ouvindo. Eu me vejo aqui na transmissão. Você não está me vendo? Não, eu tô te ouvindo bem, mas não está aparecendo imagem. Vamos perguntar para o pessoal aqui. Pessoal, vocês podem me dar esse retorno? Ó, o Mas Francisco falou que tá está normal. normal, Léo, talvez seja no seu. Cris falou Tá. que está vendo os 2. Acho que o Deixa eu pessoal está trocar. vendo. Tá tudo certo, Ó, né? aparentemente
tudo ok, Jorge. O pessoal falou Tá que está bom. normal. Quando você entrou, deu uma giradinha na tua câmera para mim, mas o pessoal está enxergando aqui. Tudo legal. Perfeito. Então, você não vai ter o prazer de me ver, mas tudo bem, você está me escutando. Ó, Seja como eu tô na bem-vindo. praia, então se a internet ficar ruim ou qualquer coisa, aí vocês vão me falando, tá bom? Beleza, Ô, beleza, que legal. Seja Arthur, bem-vindo. obrigado, cara. Obrigado mesmo aí pelo convite, né? Eu acho que esse assunto que a gente vai conversar hoje é um assunto que a gente já vem estudando nos últimos tempos aí, esse ano até juntos, né? Em alguns retiros, alguns cursos, a gente tem feito junto essa travessia, essa jornada. Então, uma honra poder falar disso com você e com todo mundo, né, cara, que vai estar assistindo. Quem sabe a gente levar algo de positivo aí já para começar o 2024 com o pé direito, como dizem, né? Pois é, eu acho que é bem legal e eu acho que é interessante o pessoal que está aqui também perceber. Eu sempre digo, né? A gente, claro, o que nós vamos tratar aqui hoje são alguns pontos que a gente entende que são relevantes aí para a gente ter um ano. A gente até batizou, né, essa live, esse encontro aqui em 7 passos para ter um 2024 melhor. Mas é muito importante que cada um também entenda quais são as coisas que têm valor para si, né? Eu sempre digo isso, porque o que Jorge e Arthur vão trazer como pontos importantes, bom dia aí para o pessoal que está entrando e mandando bom dia. Aliás, quem quiser, vai mandando bom dia aqui para a gente. É sempre legal para nós, né, termos a interação de vocês. Então, manda bom dia, manda de onde fala, compartilha a live aqui, clicando no aviãozinho ao lado da caixa de comentários, manda pergunta, é sempre muito bom. Mas eu sempre digo que é importante a pessoa ter uma noção do que tem valor para ela, né? Porque às vezes a gente vai trazer alguns passos aqui. Olha só, a mamãe do Jorge está aqui, a dona Mercedes, né? Mandar um abraço para a dona Mercedes, sempre muito querida. Bom dia para Maria aqui. O pessoal de Porto Alegre mandando mensagem. Mas é interessante nós jogarmos essas ideias para o pessoal e as pessoas terem uma noção e refletirem sobre o que é bom, né? E que nesse momento é um momento de é uma transição, né, entre um ano e outro. A gente teve aí o Natal, que é um momento também com muito valor, independentemente da religião de qualquer um. A gente não pode negar que é um momento com uma energia muito intensa, com uma energia muito forte. E eu acho que longe da gente pegar essa energia e canalizar, né, para aquela coisa. Claro, a festa é legal, é bom festejar, é bom ter alegria na nossa vida, mas é importante também que a gente busque essa energia para agradecer aquele momento, aquele ano, né, que está caminhando para um final e já traçar objetivos, né, agir em prol de um ano diferente. E muitas pessoas se queixam excessivamente das suas vidas, mas elas não se movimentam em quase nada para ter um cotidiano melhor. Então, acho que a mensagem que eu queria que cada um de vocês saísse daqui desse encontro de hoje, quem for assistir na repetição, quem for entrar aqui, é que tem alguns pontos que o Jorge e eu aqui pensamos que possam te ajudar a ter um 2024 melhor. Deixando um abraço também para Dani Muniz, que é da nossa querida Mogi das Cruzes, né? Terra em que moramos, Jorge e eu. É isso, né, Jorge? Tentar fazer o melhor aí para a galera ter um, um final de ano bacana, mas também pensar em uma abertura de 2024 aí diferente, incrível, com muitas coisas boas. É esse o caminho, meu amigo? Eu acho que é isso, né, Arthur? Porque até quando você fala, né, de final de ano, momentos de festas, né, já começa lá no Natal, começa com as confraternizações de final de ano, aí Natal, aí o Réveillon, né, é muita festa, né, é um ano de muita festa. E eu, como, para quem entende um pouquinho de Enneagrama, sabe que eu sou um tipo 7. Eu acho que até a transformação, o nosso desenvolvimento como ser humano tem que ser baseado na alegria mesmo, né? E na coisa boa, como eu digo, não é só coisa boa. Porque o cérebro do ser humano, pra, o cérebro do ser humano naturalmente foi feito para ser feliz. O cérebro do ser humano, ele não foi feito para a gente ficar triste. Ele tem que sim sentir tristeza, sentir raiva, as coisas. Mas no geral a gente tem que estar num bem-estar emocional, mental, né? Então assim,
aproveitar essa vibe, essa frequência das festas e falar, caramba, por que que nesse momento eu consigo sentir tudo isso e às vezes durante o ano eu não consigo sentir, eu só consigo sentir isso lá no happy hour de sexta-feira, né? Tá perdendo tempo na vida. Então, eu vejo muito a oportunidade que essa época tem de nos mostrar, pô, por que que eu não posso ter isso todo dia? Né? Para quem sabe um pouquinho do meu estilo de vida, eu sou um cara que tento desfrutar todos os dias, né? De conseguir distribuir bem meu horário de trabalho, horário de lazer. Então, quem sabe, né? Esse passo a passo que a gente vai dar aqui pode dar esse despertar na pessoa. E uma das coisas legais, porque todo o conteúdo que a gente vai estar discutindo hoje aqui, ele foi fundamentado nos níveis neurológicos, né? Que foi organizado pelo Robert Dilts, né? E o que serve basicamente isso aqui, que eu acho que tem a ver no contexto que você colocou? Ele faz a gente criar consciência do que a gente está vivendo em vários ambientes, em vários aspectos da nossa vida. A gente cria consciência daquilo e fala, opa, isso aqui não me faz bem. Caramba, isso aqui eu posso mudar. Nunca tinha parado para pensar nisso. Então, esse passo a passo dos níveis neurológicos que a gente vai estar passando hoje aqui serve muito para isso. Eu crio consciência e eu posso sair do automático e falar, nossa, agora eu posso mudar isso. Nossa, esse quadro me incomoda todos os dias há 30 anos e ele está aqui, eu não tiro. Pô, hoje eu vou tirar esse quadro, vou dar para alguém porque talvez vai fazer bem para alguém, ou não, vou simbolizar ele, vou tacar fogo nele para já começar queimando o que tem de ruim na minha vida e começar 2024, sei lá, tô brincando aqui. Mas é isso, eu acho que esse é o lance, né? Criar consciência do que não te permite viver alegre e feliz todos os dias e tentar modificar isso, né? Mesmo fazendo isso, vão aparecer as coisas. Né? Quantos quadros a gente carrega, né, Jorge? Eu estava pensando aqui, ouvindo o quadro pode ser real, mas ele pode ser uma metáfora também para tanta coisa que a gente carrega na nossa mochila, né? E que a gente vai deixando. Né? É aquela pessoa que vive tendo um comportamento que não me agrada e eu deixo passar. É aquele meu comportamento que por vezes eu tenho de forma corriqueira e eu me acostumo com algo que eu sei que não é bom, mas eu falo, deixa, né? Deixa, porque eu tô acomodado assim, né? Tá tudo bem. Então, você falou no Enneagrama, né? Eu como um tipo 9 vou deixar, vai deixando, né? A pessoa fala uma coisa que não. Você vira um grande contemporizador dos outros, mas você mesmo, que é uma pessoa que tem que se dar valor, que tem que buscar evoluir, que tem que buscar caminhar, né, para uma felicidade cotidiana, você, por vezes vai se deixando de lado. E eu acho que a ideia é a gente mostrar que não há essa necessidade. Então vamos lá, vamos começar aí, afinal de contas nós temos um tempo limitado aqui com o nosso público, eu quero passar um pouquinho pelos 7 passos que a gente preparou. Lembrando, viu, pessoal, eu vi que tem bastante gente que vai entrando ao longo da live, vai mandando bom dia, vai mandando de onde é que vocês falam aqui para a gente nos comentários. E quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Jorge e eu estamos aqui numa dupla, então a gente consegue ler os comentários e eventualmente responder. E quem puder, eu acho que esse é um conteúdo bem legal para qualquer pessoa. Lembra de sempre compartilhar a live aqui, clicando no aviãozinho ao lado da caixa de comentários. Vamos para o passo número 1, Jorge. Qual que é esse primeiro passo? E vamos em frente aí para trazer esse material para a galera que está assistindo. Quando a gente fala dos níveis neurológicos, a gente está falando de 6 níveis, na verdade, que eu gosto de dividir em 7. Tá? Mas pela teoria, pelo correto, são 6 níveis. É que tem 2 que eles juntam e eu gosto de separar. Tá? Então a gente vai começar falando, eu vou falar dos 7 níveis quais são e a gente vai detalhando cada um. O primeiro nível dos níveis neurológicos que a gente trabalha é o nível do ambiente. Então o ambiente, onde eu vivo. Né, onde eu trabalho, o ambiente físico mesmo, a parede, o chão, os equipamentos que tem no local. Né? O segundo nível a gente fala de comportamentos. Então, quais são meus comportamentos naquele lugar? Como que eu tenho minhas ações e reações naquele lugar? Né? O terceiro nível fala mais de competências e habilidades. Então, quais são as habilidades que eu tenho ali para estar executando aquela função? Né? Quais competências que eu preciso para aquilo?
O quarto nível, ele junta o quarto e o quinto, que eu gosto de separar, que são crenças e valores. Então, quais são as suas crenças? O que você acredita? Né? Quais são as suas crenças que te fortalecem? Quais são as suas crenças que te limitam a fazer alguma coisa? Né? Quais são os seus valores? Né? E valor, eu gosto de entender valor, o valor como ser humano. Né? O valor é um filtro. O que eu tenho de filtro na minha vida que falo, cara, nada que me oferecerem pode passar por esse filtro. É um filtro maior. Então, o seu maior valor ou os seus valores de vida. Né? Então, esse é o quinto passo dos níveis neurológicos. O sexto passo, ele fala da identidade. Quem eu sou? Então, a gente tem a noção, criar consciência de quem eu sou. Quem sou eu? Qual que é a minha identidade? E o sétimo passo, ele fala da espiritualidade ou do legado. Né? O que eu faço está fazendo o que de bom para o mundo? Quando eu faço algo de bom para alguém, o que isso vai transbordar para outras pessoas? O que isso aqui deixa aqui? Vai além de mim, vai além de tudo. É o propósito, né? Quando a gente fala do sétimo nível aí, ou o sexto, né? Quando fala pela teoria. Então, esses são os seis níveis da pirâmide dos níveis neurológicos, mas a gente vai dar diquinhas agora de cada um. Certo, Arthur? Eu não estou te vendo, tá estranho falando comigo sozinho aqui, ó. Mas só vamos pedir retorno para o pessoal de novo. Acho que todo mundo nos enxerga, né, bem e nos ouve, né? Se o pessoal puder dar esse retorno, eu fico feliz. Deixando um abraço para o nosso amigo Dimitri, que está aqui. E só confirmem para a gente se vocês escutam e ouvem também tanto o Jorge... o pessoal tá normal, viu, normal. Jorge? Acho que teve Show de bola. algum bloqueio. Eu tô te vendo super Exato. bem, mas infelizmente acho que teve essa atrás. Mas vamos lá, tá tudo certo. Vamos começar então com o primeiro aí, o Arthur, primeiro passo que Oi, vamos lá. Sabe uma dica que eu vou dar? Como a gente vai estar falando dos 7 passos e a gente se tornar melhor, né, começar 2024 melhor, eu vou dar uma dica aqui, para quem quiser, mas isso aqui pode reproduzir isso para várias funções da sua vida social, aí, da sua vida. Então, tenta pensar de uma forma rápida, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, o que eu mais quero me transformar? O que eu mais quero melhorar para começar 2024 melhor? Aí talvez um jeito rápido é profissional ou é pessoal que eu quero mudar? Legal. Aí, pum, é profissional. Ah, é profissional? Então o Jorge, vou usar o meu exemplo, tá? Eu pensei, nossa, é profissional. Tá? Então eu quero melhorar o Jorge quiropraxista. Porque poderia ser o Jorge empresário, o Jorge professor. Não, quero melhorar o Jorge quiropraxista. Então tá, então eu vou passar por esses 7 passos pensando no Jorge quiropraxista, no ambiente do Jorge quiropraxista, no comportamento, nas competências, nas crenças. Então, eu acho que deixo essa sugestão para a gente fazer pensando já em algo detalhado. Né? E depois reproduz isso para outras funções da vida, como pai, como filho, como esposa, como marido, empresário, quem está estudando para concurso, quem já é dono de cartório, quem é advogado, né? Então acho que vale a pena. E eu acho que quem quiser também, para a gente é legal, né? Às vezes eu acho que a gente conhecer um pouco da intenção das pessoas é bem bacana. Quem quiser compartilhar com a gente aqui nos comentários, manda, legal, né? Às vezes você lê, a pessoa pode escrever uma coisa que inspire alguém que está acompanhando aqui também, e até a nós mesmos. Então, quem gostar, achei o máximo essa ideia, compartilha, anota num papelzinho, aquele papelzinho que você talvez vá levar para o teu ano, mas eu acho que é muito bacana também quem quiser compartilhar com a gente aqui nos comentários esse ponto de mudança, esse ponto de evolução que quer para o ano seguinte. Acho que é uma ideia incrível. Pelo menos comentou, é no profissional, é no pessoal, né? Porque vai dar insights até para a gente saber aqui coisas para falar. Bom, Arthur, pessoal, primeiro, então, passo que a gente tem que dar é focar no ambiente. Tá? Então, eu sempre vou usar o meu exemplo aqui para ficar mais claro e objetivo que eu quero passar para vocês. O ambiente do Jorge quiropraxista, por exemplo. O que eu tenho que pensar? Falando, nossa, como que é o meu consultório? Quando eu chego lá hoje, a cor da parede, a maca, o computador, o que me incomoda? Vou usar exemplo real, tá bom? Vou me expor aqui um pouquinho.
Hoje me incomoda no meu ambiente, por exemplo, o computador. O computador do meu ambiente, ele é um computador que me incomoda. Eu preciso trocar ou arrumar aquele computador. Tinha uma parede na sala esses dias que estava descascada, ficou uns 2 anos descascada. Acho que todos os pacientes que estão ouvindo aqui já repararam nisso. E me incomodava muito. Olha que engraçado. Uma parede descascada, onde encosta a cadeira, me incomodou por 1 ano e eu não ia pintar. E era só passar uma tinta ali, né? Então, esse problema eu resolvi agora no final do ano. Já, que delícia que foi entrar na sala e ver aquilo, né? Então, eu acho que a dica do ambiente, desse primeiro passo que a gente vai dar é: pensa no ambiente que você tem aquela função e o que está me incomodando ali. Vamos usar o exemplo do quadro de novo. Que quadro que eu não quero? O que eu quero pôr de novo ali? Hoje no meu consultório, o que eu gostaria de pôr novo? Puxa, uma cortina ali, uma florzinha, uma frase na parede que talvez vai me inspirar todos os dias, né? Um cheiro. Então, esse primeiro passo, foque nisso, né? E é o mais simples, tá? É o ambiente. Tá? Uma coisa que vocês vão entender, que na pirâmide dos níveis neurológicos, a transformação acontece nos níveis mais altos. A gente está começando no nível mais baixo aqui, do ambiente. Mas as principais transformações, elas acontecem aqui em cima, tá? Mas todos são importantes. Porque quando a gente fala do nível neurológico, se eu mudo aqui em cima, aqui embaixo acaba mudando, transborda aqui para baixo. Se eu mudo a minha identidade, naturalmente meu ambiente vai mudar, tá? Então, mas a Legal. gente vai começar do mais simples mesmo para ir para o mais pesado, né? Para o mais profundo, vamos chamar O assim. pessoal colocou aqui algumas pessoas, o Gé Meu Lunardi pai, falou que pelo ambiente de trabalho. Ah, seu pai, pelo ambiente meu legal, pai. pelo ambiente de trabalho, colocou aqui. Teve uma pessoa que colocou profissional também. O João colocou que quer ser dono de cartório, mas sei que para isso preciso readequar vários aspectos da minha vida como pessoal e profissional. Qual a dica? A gente vai falar ao longo disso, né? Nós vamos falar várias dicas aqui, mas pensando nessa questão do comportamento para você que quer se organizar, desculpa, do ambiente, para você que quer se organizar para ser aprovado num concurso tão difícil, você tem que criar uma estrutura adequada para aquilo que você quer, né? Então tem que ter você tem que necessariamente dispor de um ambiente de silêncio, de um ambiente que te gere prazer, porque você vai ficar longas horas. Ó, mais uma pessoa aqui que quer passar no concurso de cartório. Então você vai passar longas horas do teu dia naquele ambiente fechado. Então cria um ambiente prazeroso, de repente coloca ali uma plantinha. Se você vem aqui na minha mesa, por exemplo, você vai encontrar vela, você vai encontrar pedra, que é um negócio que eu gosto aqui, você vai encontrar uns cheirinhos, uns óleos essenciais. Então, cada um tem uma coisa que gosta e eu acho que isso tem muito valor. A dica que eu acho que eu poderia contribuir aqui com relação ao ambiente, o Jorge até falou, né? Pô, tinha uma parede ali que eu olhava e sempre via como um problema, um computador que eu quero trocar, é da gente tentar não enrolar, para falar bem, o pessoal gosta de falar em procrastinar e tal, mas não enrolar com aquelas coisas que a gente nota que serão positivas. Então, cara, você viu que tem alguma coisa ali estruturalmente que você precisa mudar? Vai e muda, né? Porque, Exato. por vezes, a gente fica ali. Eu nem vou falar de pessoas ainda, porque pessoas acho que está mais aqui num degrauzinho, um degrauzinho acima, né? Aqui a gente está falando, acho que mais de físico mesmo, né? O pessoal, porque a Cacilda falou aqui em mudar pessoas. Mas eu acho que é muito legal a gente não ter preguiça, né? De notar ali um ponto, uma estrutura que você queira mudar e realmente fazer a mudança, né? Sempre em prol daquele sonho. A Micaele aqui falou que o cartório está em processo de transformação, em pequenos detalhes para que o ambiente fique cada vez mais agradável e leve. Tudo que a gente puder fazer para ter um ambiente mais prazeroso, creio que tenha valor, né, Jorge? E aqui a gente Exato. não precisa de grandes coisas. Às vezes é uma plantinha, uma pintura,
uma coisa que você muda de lugar. Então, é ter esse olhar atento e um olhar compatível com o teu anseio, né? Jorge tem Ô, um, Arthur, Arthur tem outro. sabe que isso aí, eu já vi que muitas pessoas já notaram isso, e eu noto, o carro. Pensa no ambiente do carro, Uhum. por exemplo. O carro tá bagunçado, tá com sujeira, ele tá sujo, o carro tá, sabe, cheio de coisa, cheio de blusa, não sei o quê, você já nem sabe mais. Aí, de repente, você arruma o carro, manda lavar o carro, você lava o carro. A diferença que dá entrar naquele carro. Não sei se todo mundo já observou isso, mas é algo que eu observei. Eu mando lavar o carro, dá uma coisa boa, cara, na hora que você entra no carro, que tá organizado, tá sem blusa, tá sem chinelo, tá sem roupa de criança, no meu caso, mochila. Então, se arrumar o ambiente dá uma transformação legal, né? E quando Boa. falou de pessoas, você sabe que as pessoas, elas influenciam no ambiente, sim, mas é porque, na verdade, é o comportamento dela que acaba É, atrapalhando o ambiente. Então, é aquilo que a gente falou. Quando muda em cima, acaba transbordando para baixo também. Né? Porque as pessoas fazem parte do ambiente, né? É físico. Né? sim. Mas, normalmente, o que mais incomoda, se não for número de pessoas, né, que a gente está falando, né, é o comportamento das pessoas, né? Ou falta de alguma habilidade, alguma coisa assim. Mas é Legal. isso, eu acho que esse primeiro passo, assim, a gente falou muito do trabalho, né? Mas eu até vou usar o carro, por exemplo, e casa. Pô, às vezes eu quero ter uma casa com um ambiente com harmonia para cuidar da minha família, eu quero ter alguma coisa mais de amor, mais de gentileza. Pô, e a casa não oferece ambiente zero para isso, e não estou falando nada de coisa material, né? De coisa cara, ainda nada, mas às vezes uma florzinha que você põe na casa, né? Eu Às acho. vezes na hora de brincar com os filhos ter os brinquedos organizados ali para estar brincando junto, ou não sei, né? Vou fazer uma comida na minha casa, pô, então uma zona a cozinha, pô, se eu arrumo a cozinha, já tento organizar ali os ingredientes que eu vou usar para aquela comida, é outra, pô, é muito mais gostoso, né? Então o ambiente pô, ele é super importante, né? É onde a gente Sim. manifesta tudo que a gente quer, né? É O isso. ambiente, né? É onde a gente manifesta, é onde a gente vive, né? Boa. O segundo passo que a gente vai dar aqui, a gente vai estar falando do comportamento. E Legal. comportamento, eu falo que é um dos principais, assim, porque você conversa com qualquer pessoa hoje, empresário, colaborador, funcionário, mãe, pai, filho, cara, qual o seu maior problema hoje? 90% das pessoas, eu converso com gente o dia inteiro por conta do consultório, são pessoas. Então, o problema hoje, por que o cara não quer crescer a empresa mais? Porque ele vai depender de pessoas. Por que ele não quer ter? Porque vai depender de pessoas. Então, um problema virou isso, né? E o problema das pessoas, na verdade, é o comportamento das pessoas. Não é outra coisa, não é a pessoa, mas o comportamento dela. E quando a gente fala das pessoas, a gente está falando da gente também. Podem ter certeza É que a gente isso. tem alguém que fala, puta, o Jorge, né? Ai, porque algum comportamento meu, que eu acho normal, pode ser agressivo para aquela pessoa, né? Então, como a gente não consegue, alguém até escreveu, a gente não consegue transformar a outra pessoa, a dica que eu vou dar aqui é o quê? Vamos tentar criar consciência dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, o que eu não quero mais fazer, que eu faço no automático, mas já faz tempo que eu não quero mais fazer, e o que eu quero pôr de novos comportamentos que eu acho que é importante para mim. Então, o rapaz escreveu que ele quer ter o cartório. Sim. Uma dica, por exemplo, é um desejo que ele quer ter. Cara, tenha comportamentos do dono de um cartório. Já começa a ter comportamentos disso. Né? Pensa se você fosse o dono do cartório, que comportamento você teria, quais comportamentos você não teria. Né? Se eu quero ser um Sim. pai melhor, cara, eu quero ser um pai melhor. Isso. Ó, você quer ver? De novo, eu vou me expor aqui novamente, porque eu acho que são exemplos que me causaram transformação. Tudo que eu estou passando aqui para vocês foram coisas que eu já passei
que eu passo, na verdade, que eu tento me transformar sempre, tento ser uma versão melhor de mim mesmo, como eu gosto de chamar. Mas uma coisa, eu como pai, eu via que quando eu abria uma latinha de cerveja, por exemplo, a minha filha mais velha, ela já perdia um pouco de conexão comigo. Cara, e aquilo me incomodava. Eu falei, não é possível. Não tem nada a ver. Tal. E eu via. E eu sou um cara que de final de semana, fazendo um churrasquinho, tomava uma cerveja, entrava na piscina e tal. Esse ano eu falei assim, quer saber, cara? Se é uma coisa que não só em relação a isso, mas tem me atrapalhado, eu vou tirar esse hábito da minha vida. Eu vou parar de abrir a latinha de cerveja e tomar. Ou se for fazer de uma forma muito esporádica, muito às vezes. Foi a melhor coisa, foi a minha maior transformação, posso falar para vocês aqui, no ano de 2023. Como mudou esse comportamento que para mim já era comum, uma coisa normal, anos fazendo, eu vi que já não fazia mais sentido, e tudo bem quem faz, porque às vezes a pessoa faz e não sente que faz mal nenhum na vida dela. Para mim fazia. Sim. A mudança desse comportamento como me trouxe boas coisas. Então assim, socialmente falando é fácil? Não, porque você vira o chato. Mas valeu demais fazer essa transformação, essa mudança. Né? Então, era um hábito que me incomodava. Um hábito que eu precisei acrescentar, em vez de tirar, né? Um comportamento que eu tive que fazer, é ter disciplina para alguns projetos, por exemplo. Uhum. Então, eu queria ter um comportamento de criar novas coisas, criar meus cursos, criar as coisas que eu tive. E eu tinha as ideias e não punha. Então eu coloquei nos meus comportamentos, agora de 2023, eu coloquei quinta-feira, das 3 da tarde às 6 da tarde, são 3 horas toda semana que eu tenho só para fazer meus projetos. Eu me Isso é dedico aos meus legal. projetos, meus novos projetos, 3 horas toda semana. Ah, mas não tem nada para fazer. Tem, cara. A hora que eu sento ali no computador, que eu faço um estado de presença e falo, Deus, estou aqui agora 3 horas só para realizar esse sonho que eu tenho. Reunião com o Então, Jorge. reunião com o Jorge, exato, cara. Então é um comportamento que eu adquiri, né? Um novo hábito que eu não tinha e, pô, foi super transformador também. Então, no comportamento, eu acho que, resumindo, o que a gente fala? Cara, o que eu não quero mais que eu vou tirar e o que eu preciso colocar, o que eu quero colocar para ser melhor. Né? Então, eu acho que Eu acho o nível de legal. comportamento é super importante. Eu ouvindo o que você fala, eu acho que algumas coisas, duas coisas que me chamaram a atenção é o que? Primeiro, a gente tem essa mania, né, de falar em comportamento de cara já olhar para o outro, né? Então eu penso em comportamento, é o outro. Né? Exato. Então, cara, nós nunca vamos, quer dizer, nunca é uma palavra forte, né? Mas é pouco provável que eu vá conseguir mudar as outras pessoas. Então, a mudança que eu quero, ela começa em mim mesmo. E é difícil, né? A gente olhar para coisas que às vezes a gente faz por uma vida inteira. E aí você tem que avaliar aquilo e falar, putz, eu preciso mudar, porque isso não me faz bem. Parece que a gente até cria um compromisso com aquele hábito que não é um hábito legal, né? Como se você tivesse um apego com aquela coisa que você sabe que não é boa para você, mas que você fez repetidamente por longa data. E às vezes essas mudanças, elas sempre vão, elas vão gerar reflexos no teu círculo de convivência. Exato. Então, você tem que ser firme ao teu ideal. Você citou esse exemplo da bebida aí com você, que foi um exemplo interessante. Mas, cara, se a gente for perguntar para as pessoas, são vários exemplos, né? Eu, por exemplo, eu tinha um hábito, por algum tempo, quem me olha assim, fala, nossa, o pessoal me chama DG, né? O pessoal que me conhece de rede social, DG é calminho, né? Mas eu não era uma pessoa tão calma, mas eu falei, putz, às vezes o jeito que eu falo com determinadas pessoas é um jeito que não me agrada, eu preciso mudar. E aí, quando Exato. você muda, o pessoal fala, nossa, mas agora você tá tão calminho, né? Não pode, tem que ser assim. Então, sempre vem um monte de gente palpitando, né? No Exato. que você deve ou não mudar. Então, acho que é legal
a gente não ter compromisso com aquele hábito que a gente sabe que não é bom, e tem que ter disciplina para poder mudar. E uma outra coisa, né? Até deixa eu ver aqui quem falou, a Cacilda. Normalmente, o que nos incomoda no outro é o que precisamos mudar em nós. E aí era o segundo ponto que me veio bem forte enquanto você falava, né, sobre mudanças e tal, que é aquela frase famosa, né? Quando Pedro fala de Paulo, você imagina a gente ter, já que o momento é um momento de mudança, né? Um momento de a gente tentar olhar, é realmente avaliar o que é que aquele comportamento do Paulo me incomoda tanto, né? Por que Exato. aquilo me incomoda? Será que eu carrego um pouquinho daquilo dentro de mim? Muitas vezes, isso não é para mim, isso não é uma verdade absoluta. Eu acho que nem sempre quando eu falo de alguém, eu estou trazendo algo algo que é de mim e que pode incomodar. Mas eu acho que vale a reflexão. Toda vez que você Sim, notar um comportamento aí em alguém que seja um pouco incômodo, dá uma olhada, né? Para, observa, e se de repente você tiver algo, né, que você sinta que pode melhorar em si, faça, né? Eu acho que a ideia é levar essa reflexão. Mas vamos para o Arthur, passo 3 é, daqui a pouquinho, que senão nós não vamos, não vamos terminar os nossos passos. Mas legal, essa é uma boa. O pessoal está escrevendo bastante coisa aqui nos comentários, Arthur, tá você bem legal. sabe que isso aí, de novo, cara, é o que eu sempre entendi agora. Três pontos rapidinho aqui só para encerrar. Beleza. Primeiro, se preocupa só com o seu. Só com o seu comportamento. Ah, aquilo do outro me incomoda. Tá, mas cria consciência do seu e tenta mudar. Né? Porque fica. O do outro é muito difícil da gente julgar, porque tem um monte de coisa que influencia. Né? Uma outra coisa de conseguir mudar um comportamento é a gentileza e amorosidade. Então, eu pegar, por exemplo, o lance da cerveja. Eu não posso falar, que merda isso, desculpa a palavra, mas, puta, que eu faço isso e não sei o quê. Não, cara, quanta coisa boa já aconteceu na minha vida tomando uma cervejinha com meu pai, com meus amigos, com a minha família, numa balada. Um exemplo aqui, né, de novo. Então, pô, cara, quanta história eu tenho, né, fazendo, quanta coisa boa aconteceu, mas agora eu vejo menos sentido de ficar tomando. E maravilhoso. Quando você faz essa transformação com gratidão, né, agradecendo tudo que aquele comportamento te fez, porque em algum momento aquilo foi importante, e eu sei que foi muito importante para mim em várias ocasiões da minha vida, para ser quem eu sou hoje, fica leve, porque agora eu não quero mais, mas tá tudo beleza, né, cara, e Sim, tranquilo. E o outro do comportamento do hábito é uma coisa que eu até gosto de falar, pequenas mudanças diárias, até um livro que você me indicou uma vez, Mini Hábitos, né? mini hábitos. Pequenas mudanças diárias levam a grandes resultados a longo prazo. Então não vai querer também fazer uma mudança de comportamento radical que vai durar pouco. A chance de sustentar isso é muito pequena. Né? Então, quero mudar um comportamento? Vai devagar, vai maneiro. Né? A não ser que seja um vício químico, alguma coisa, que daí tem que Sim, ser na sim. porrada, não tem jeito. Mas no geral, né, vai assim. Aliás, Mas é isso. quem quiser fazer transformações sólidas nas suas vidas, esse livro que eu indiquei para o Jorge, eu indico aqui. Esse livro se chama Mini Hábitos. É É um muito livro bom. muito bom, que te dá um caminho para fazer mudanças efetivas na sua vida, sem ser aquela coisa, não, eu vou para academia, já vou fazer 7 dias por semana, 4 horas por Radical. dia, você faz 2, 3 dias e não volta nunca mais, né? Então é um livro bem bacana para quem quer implementar mudanças sólidas e consistentes em suas vidas. Leia esse livro Mini Hábitos, eu vou deixar aqui nos comentários o nomezinho para quem quiser adquirir. É um livro pequenininho, ele tem uma capa verdinha, assim, acho que é Stephen Guizé é o nome do autor. Se alguém quiser procurar aí no Google e colocar nos comentários para gente com o nome do autor, eu agradeço. Mas vamos para o Bom, passo terceiro, 3. terceiro passo. Bora. A gente vai estar falando das capacidades e habilidades, né? Que a pessoa precisa ter, as competências. Então, o, nesse passo, o que a gente precisa saber? O que eu estou precisando adquirir de novas habilidades e competências e o que eu estou precisando melhorar o que eu já tenho. Então, por exemplo, eu gosto muito
de falar com as pessoas, de falar sobre desenvolvimento humano, dessas coisas, eu tenho o meu curso, tal. Tá, para esse Jorge, professor, que faz isso, o que eu preciso melhorar? Quais competências e habilidades eu estou precisando melhorar? Poxa, então, o que eu vou fazer em 2024? Eu vou fazer uma mentoria com um cara que eu tenho como referência disso. Então, eu vou estar fazendo um curso com ele para me capacitar ao máximo nesse tipo de conteúdo para conseguir ajudar mais pessoas. Então, quais livros eu vou ler? A gente acabou de falar de livro. Aí, Então, quando eu quero até o melhorar alguma João, viu? competência... Só, viu, Jorge, desculpa te interromper. O João fez a gentileza de colocar aqui para a gente o nome do livro. Tá, Para quem quiser ler, tá aqui, ó, anotado, o Mini Hábitos. Eu vou deixar perfeito. até fixado esse comentário para a galera poder adquirir. Vale a pena. Perfeito. Então, o que eu preciso melhorar e que novas habilidades eu preciso adquirir? Isso pode ser um curso, pode ser uma mentoria, pode ser um livro que você lê, pode ser uma pessoa. Às vezes poxa, eu preciso aprender alguma coisa que o Arthur tem de muito bom. Poxa, Arthur, vamos trocar uma ideia daquilo, cara? Me passa umas dicas? O terceiro passo é esse, é buscar novos conhecimentos, novas habilidades, novas competências mesmo para a sua vida. Tá? E aí, de novo, o Jorge pai, o que ele precisa? O Jorge quiropraxista, o que ele precisa? O Jorge empresário, o que ele precisa? O Jorge filho, o Jorge marido. Quais habilidades em cada função minha social que eu preciso melhorar, ou que eu quero melhorar, né? O que eu quero aperfeiçoar ou adquirir novos. Legal, Vamos passar... e esse passo, só um breve comentário, acho que é interessante a gente fazer, né, escanear realmente a nossa pessoa para ver onde é que eu quero melhorar e ter uma organização. Eu costumo até falar assim, né, uma organização para fazer aquilo que você quer, sem ter muito preconceito, assim, vamos dizer, com as coisas que você almeja melhorar, né? Então, por exemplo, o Jorge e eu, nesse ano de 2023, tivemos aí algumas oportunidades de fazer uns cursos e tal, que são cursos que fogem um pouco a essência tradicional dos nossos trabalhos, né? Então, enfim, e até é algo que a gente comunga aí nesse momento do tempo, de buscar um conhecimento maior de alguns aspectos humanos, alguns aspectos comportamentais. O Jorge tem um objetivo com isso, eu tenho outro. Mas acho que é legal a gente se movimentar para melhorar essa competência sem ficar muito preocupado se alguém vai achar isso esquisito ou não, né? Porque às vezes a gente fica um pouquinho preocupado, poxa, sei lá, eu tenho vontade. Outro dia eu li sobre eu estava lendo uma história de uma moça que era uma moça que trabalhava no mundo do direito, que é o meu mundo, né, basicamente, e ela se interessou por artesanato. E aí, no primeiro momento, ela ficou com receio de se especializar no artesanato, porque ela falou, nossa, o que será que vão pensar de mim quando eu for fazer um curso de artesanato? Pô, eu não sei o que vão pensar. Aí entra na questão comportamental, né? Foca em você. Exato. Porque a ideia é você melhorar porque você quer melhorar, né? Então é você fazer aquele scanner e falar, pô, sei lá, qual competência que eu preciso desenvolver, qual habilidade que vai me deixar mais feliz? Vai ser fazer um curso de artesanato? Vai lá e faz. De repente você Exato. quer fazer um curso sobre outra coisa que é um pouco diferente para o teu contexto. Se você avaliar porque você quer e entender que é um bom caminho, vai e faça, né? Porque eu acho que esse é um ponto que é bem importante também, né? Da gente não ficar preso às amarras do que em tese é certo ou não fazer. Acho que esse é um ponto interessante dentro dessa questão das competências e habilidades, né? E a gente ser E tem até, verdadeiro. Arthur, isso aí tem a ver até, você vê que sempre vai para o de cima, né? Isso tem a ver com o próximo nível, que é o de crenças. Porque, sim, às vezes a pessoa tem uma crença ali, que quem faz artesanato na cabeça dela tem dois julgamentos aí, tá? Duas crenças. É um maluco que tem um estilo de vida que ela não concorda, e que se ela fizer artesanato vão achar que ela é esse maluco. Sim. A pessoa acredita nisso, né? Então, olha que a crença dela faz, às vezes, ela não criar uma nova habilidade e não ter um novo comportamento, né? Porque ela vai fazer um curso de artesanato
para fazer o artesanato, o comportamento de um artesão, mas na cabeça dela, artesão, um exemplo aqui, né, Bob? Ah, é um cara que, sei lá, não deu certo, é não sei o quê. Então, olha como a crença da pessoa limita ela de viver, né? É. Então, que é o quarto passo, que são as nossas crenças, Hum, né? E hum. crenças, quando a gente fala aqui, né, em crenças de ser humano, vamos falar principalmente em duas crenças, né? Crenças que nos limitam a fazer alguma coisa, como nesse caso, né? A pessoa tem uma crença de alguma coisa, e tem crenças que são fortalecedoras, são crenças que ajudam a gente a, a continuar fazendo o que a gente faz. Então, criar consciência de cara, o que, que eu acredito hoje que não me deixa ir bem. Sei lá. Às vezes o Jorge quiropraxista acredita que ele não é tão bom como quiropraxista quanto o fulano de tal. E ele nunca vai ser, porque o fulano de tal tem um dom divino que não tem como atingir aquele cara. E aí, como eu tenho ele como minha referência, eu fico parado no meu lugar e aquela minha crença me limita porque eu nunca vou ser tão bom porque tem alguém que sempre vai ser melhor do que eu. Então, essa crença faz com que eu não consiga dar um próximo passo muitas vezes. Eu não consigo dar o passo que eu quero dar, chegar em algum lugar. É uma crença que te limita. E tem as crenças fortalecedoras, que é aquela crença que fala, cara, eu acredito que eu sou o melhor quiropraxista do Brasil, do mundo, enquanto eu não for reconhecido como tal, não é o meu caso, tá? Mas eu estou usando, eu preciso. Então é uma crença, lógico que também exagerada, mas que faz o cara sempre querer, porque enquanto ele não chegar naquilo, ele vai estar buscando, porque ele acredita que um dia ele vai chegar naquilo. Ou o cara quer um cartório e fala, eu nunca vou conseguir um cartório. É... Isso é pro Arthur, pô. O Arthur é um gênio, o Arthur é um cara diferenciado. Não é porque ele ficava estudando 12 horas por dia. É porque ele é um gênio, cara. Ele foi lá, fez a prova e passou. Eu tenho certeza que ele não estudava nada. Né? E aí, às vezes, essa Foi crença, o que sorte, faz o né? Foi cara? sorte. Foi sorte. Né? Então, a crença, a gente entender o que, que a gente faz que, que limita a gente ou que fortalece a gente é super importante. Criar consciência das nossas crenças. Tá? Pare e pensa. O que, que é um bom pai para mim? O que, que eu acredito que é ser um bom pai? E aí, quando eu passo e acredito, virão coisas que já aconteceram. Por que, que eu acredito que é isso? Poxa, eu acredito que ser um bom pai é o pai que dá um beijinho de boa noite na hora dos filhos dormirem. Poxa, por que, que eu tenho essa crença? Porque quando eu era criança, e meu pai e minha mãe vinha, me dava um beijinho de boa noite e eu falava, Deus te abençoe, bênção pai, bênção mãe, aquilo para mim era muito gostoso. Poxa, então eu criei essa crença que se eu faço isso com as minhas filhas, vai ser bom também, porque foi muito bom para mim. Um exemplo mais prático aqui para uma coisa do dia a dia. Né? Ou eu atendo 100 pessoas e 70 pessoas das 100 pessoas que eu atendo não melhoram. Eu começo a acreditar o quê? Poxa, eu não sou bom. Eu começo a desenvolver uma crença que eu não sou bom quiropraxista. Agora, se eu atendo 100 pessoas e 98% melhora, eu começo a acreditar que, caramba, eu sou um baita quiropraxista, cara. Então é uma crença Sim. fortalecedora. Então criar consciência dessas crenças é super importante. E E tem muito crença, a ver com... e Pode crença, falar, Arthur. não, crença, Jorge, é um negócio que eu queria deixar uma observação. É tão interessante que as pessoas normalmente são tão linkadas com o problema, né? São tão linkadas com o problema, que normalmente quando a gente fala em crença, a crença já é vinculada à palavra limitante e nunca a crença fortalecedora, que é aquela que é bacana pra gente. Você já percebeu isso? Toda vez que o Sim. assunto crença vem à tona, normalmente as pessoas são tão linkadas com o problema que eu quero falar da crença limitante. Pô, qual que é a tua crença limitante? Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho inteligência para tanto. Até a gente receber um comentário aqui, isso acontece muito nos concursos porque os melhores lugares são sempre ocupados pelas mesmas pessoas, daí achamos que não vão atingir. Mas sim, talvez isso possa acontecer porque as mesmas pessoas que estão lá são pessoas que se dedicam muito, né? Eu não presto mais concurso, eu estou aposentado da posição do concurseiro, mas eu lembro que quando eu prestava,
de fato era comum a gente pegar as mesmas pessoas nos melhores lugares, porque, cara, era uma galera que ralava para estar lá, né? Então, a Exato. história sempre qual é crença, eu penso que a gente tem que buscar um contato maior com a crença fortalecedora, né? Exato. Aquela coisa boa. Exato. Então, pô, não, eu sou um cara, Arthur, o pessoal sempre fala, o Arthur passou lá em 4, 5 concursos, você é muito inteligente. Pô, talvez eu possa ser inteligente, sim, mas eu acho que mais do que inteligente, eu sou esforçado, porque eu sempre fui muito comprometido com o meu objetivo. Eu estudava Exato. todo dia, sem falhar. Então, Exato. inteligência ajuda? Sim, mas eu sempre falava, não, eu sou um cara esforçado, eu vou conseguir, e a gente tem, todo mundo tem os seus tombos, né, ao longo da caminhada, e lá eu acho que sempre teve valor o quê? Eu saber quem eu era, eu saber quem eu sou, né? Isso ajuda Exato. muito. E acho que a gente tem que se focar sempre na crença fortalecedora, né? Fazer um Tem. trabalho para que a gente tem que ter um trabalho de vincular mais a crença sempre à força do que ao problema, né? De parar de falar Exato. tanto na crença limitante, de ver o problema e enxergar a solução. Onde é que eu sou bom, né? O que eu Exato. tenho de qualidade? Até, se vocês quiserem, antes de passar para o Jorge falar dos valores, quem quiser compartilhar aqui nos comentários, acho que é legal, né? A gente está num ambiente de criação, num ambiente de positividade. Quem quiser se sentir confortável, coloca aqui, de repente, nos comentários, uma crença fortalecedora, né? Algo que você veja que é algo muito bom para você. Eu sempre vi, compartilhando algo meu, que cara, eu sempre fui muito comprometido com o que eu quis. Então, acho que constância, comprometimento são coisas são extremamente importantes e a gente deve pensar nisso, né? Acho que é algo Ô, legal. Arthur, quanto tempo a gente tem para acabar a live? Porque ela encerra, né? Né? Ou não Não, encerra? eu acho que ela não encerra. Eu Ah, acho que a gente maravilha. poderia, acho que a gente poderia trabalhar com mais uns 15 minutos, talvez Ah, dar não. uns 5 para temos mais três passos, né? Então a gente Não, podia não usar é que eu achei uns que 5. encerrava o Não, Instagram. não, eu acho que não. Então, Acho que não fechou. encerra, não. Fechou. Acho que, mas pra gente Fechou. ficar um pouco no tempo pra galera aqui, vamos manter Pô, uns 15 minutinhos, acho que é legal. perfeito. Os Vamos falar de valores, valores? que é o quinto passo. Você sabe que valores humanos é uma das coisas que mais pegam as pessoas a serem felizes. E eu falo que nos valores, Arthur, é onde o cara ele começa a buscar ouro de tolo, igual a música do Raul Seixas fala, Uhum. porque ele não entende o que é importante, o que tem de valor para ele mesmo. Ele não, o cara ele nunca parou para pensar, a maioria das pessoas nunca parou para pensar nisso. O que importa para mim? O que faz eu acordar e querer fazer o que eu faço todos os dias? O que faz eu querer ser melhor? Né? Então, qual os valores ou o valor principal que move a sua vida? Né? E aí, o jeito mais simples que eu encontrei de encontrar o valor, ou os valores, né, é o lance que eu falei do filtro. Então, cara, ó, se vamos falar que me oferecerem muito dinheiro, muito mais dinheiro do que eu preciso na minha vida, se me oferecerem um emprego maravilhoso, me oferecerem uma família maravilhosa, tudo maravilhoso, tá? Imagina tudo perfeito. Mas só tem uma coisa que vão me tirar para isso. É minha liberdade. Cara, o meu valor de vida, o meu valor é liberdade. Então hoje assim, eu preciso de liberdade. Liberdade faz parte, é um dos meus 3 principais valores de vida. Então, se o cara me oferecer tudo que eu preciso, porém, tirar o valor, o meu filtro, valor, liberdade, não deixa tudo isso entrar. Porque eu sei que se eu perder a liberdade, eu vou ser triste. Então, eu vou ser um cara que vou ter uma família perfeita, muito dinheiro, um trabalho perfeito, vou estar morando no lugar que eu sonhei, mas eu não vou ter liberdade. Eu nem sei se era possível isso, estou só criando aqui, tá? Eu nego. Se alguém me falar hoje isso, eu falo não, porque eu sei que se eu ficar um dia sem liberdade, me mata. Assim, é um negócio horrível. Então, a gente entende os valores por isso. Né? O que se eu me dá tudo, mas uma coisa não pode tirar. Essa coisa que não pode tirar, esse filtro que não deixa passar o resto, é o seu valor principal. Tá. Porque é difícil da gente falar de valores.
né? Lógico, se todo mundo jogar no Google aí sobre valores humanos, valores fundamentais para o ser humano, vai aparecer uma lista de valores, e é super legal, tá? Para a gente ter uma noção do que é amor, compaixão, honestidade. Então, tudo isso é super legal. Mas pega aquilo e põe, por exemplo, você quer ver um valor que é super desprezado hoje em dia, mas que eu vejo que está na maioria das pessoas de forma até sem querer, eu acredito muitas vezes, porque às vezes não é aquilo que a pessoa quer. Dinheiro. Uhum. Então você pega, cara, o cara ele passa pela honestidade, ele passa por liberdade, ele passa por amor, ele passa por família, ele passa por qualquer coisa para atingir uma coisa que é fortuna, que é poder, que é e tudo certo. Mas ele tem que ter essa consciência que aquele valor é o valor principal dele. Sabe por quê? Se ele tiver essa consciência, ele vai fazer tudo mais consciente. O cara vai falar, cara, eu quero ter muito dinheiro. E eu acho maravilhoso, porque o mundo precisa de muito dinheiro. Só que daí ele vai fazer de uma forma organizada, onde ele vai guiando as coisas para não passar por cima de outras coisas, que também é importante muitas vezes. Né? Muitas vezes, família para uma pessoa é importante, só que o dinheiro é mais. Só que como ele não tem essa consciência, ele atropela tudo para chegar só lá no dinheiro. Um exemplo comum hoje em dia que a gente vê. Então, pô, eu tenho consciência que o dinheiro é mais importante até que família para mim. Como eu já tenho essa consciência desse valor, cara, deixa eu tomar cuidado para não perder esse outro valor que é importante para mim também, que é a minha família, porque senão eu vou chegar no dinheiro e quando eu ver que eu cheguei do dinheiro, eu falo, cara, e o resto? Perdi. Né? Então, criar consciência dos valores é algo super, super importante. Assim, eu acho que é muito bom. Você sabe que eu tive um exemplo na prática, Arthur, na época do Covid. Cara, quando eu não conseguia, eu perdi minha liberdade de fazer o que eu queria, de fazer xixi, né? Uhum. De raciocinar. Não conseguia raciocinar. E eu sou um cara de pensamento muito rápido, eu sempre estou fazendo alguma coisa, dificilmente eu estou parado. E o Covid, cara, quando me pegou, ele tirou esse valor principal para mim, que é da liberdade. E ali eu entendi muita coisa da minha vida, cara. Ali eu entendi naqueles. Eu falo que foi um presente divino para mim, falo para todo mundo isso. Tá? Duas coisas: ser pai e ter tido Covid, ter ficado ruim do Covid. Porque naqueles dias no hospital, eu entendi o que era de verdade importante para mim, quais eram meus valores de vida, cara. Ali ficou claro. Falou, meu, se quiser, toma tudo. Isso aqui, nada disso me importa. Hoje eu entendi o que me importa. Tanto é que eu sou outra pessoa depois disso. Né? Para muita gente até maluco. Porque eu... Dane-se, cara. Eu já sei o que me importa. E ninguém precisa saber o que me importa. Sim. É meu, comigo mesmo. Né? Não, então... você ter consciência disso te ajuda a tomar, eu acho que até decisões mais assertivas e até decisões que te levem para passos positivos na tua vida. Quando você tem consciência dos teus valores, você sabe exatamente o que você tem que fazer, porque o valor é algo que é algo que está enraizado dentro de você. Então, quando você vai de encontro a um valor teu, a tua alma costuma gritar, né? Pô, eu não quero isso, eu não admito isso. E por outro lado, quando você tem essa consciência e age não de encontro, mas ao encontro, né, dos teus valores, é o que você falou, cara, não importa o que esteja acontecendo, não importa, você pode estar num turbilhão, num problema, mas você fala, pô, eu sei o que tem valor para mim, quais são aquelas coisas que me movimentam, e eu estou sendo fiel a elas, cara, pode mandar qualquer coisa aqui que eu vou matar no peito e e vai dar certo. Exato. E cara, isso tem uma força incrível. A gente vive. O pessoal às vezes fala, pô, você tem desafios no teu. Cara, a gente tem desafios no nosso trabalho, nas nossas vidas, todos nós temos. Mas quando você atua sempre alinhado, né, com aquilo que representa valor na tua vida, com aquilo que tem relevância, cara, é o que eu sempre digo, manda o que precisar que eu vou dar conta. Então, acho que é muito, muito importante as pessoas terem essa consciência dos valores. Bem, bem legal. E saber, até para decisões mesmo. Às vezes o cara está querendo um cartório porque ele acha que é legal ter um cartório. Mas às vezes, na hora que ele entende o valor dele de vida, ele fala, cara, não,
Se eu tenho um cartório, eu vou ter. Pô, eu vou ser um funcionário do governo praticamente. Vai, vamos, sei lá, estou usando o exemplo aqui, pô, eu vou ter que estar lá, né? Lógico, tem a liberdade, tem tudo, mas vou ter aquele compromisso, não posso abrir mão a hora que eu quero, né? Sim, Putz, eu quero isso, né? Eu quero esse compromisso, tem a ver com os meus valores, isso, né? E lógico que sim. vai ter com a maioria que já pensou, mas tem que pensar, né? Porque parece que é só flores, né? É, pois é, pois é. O, Legal. o Vamos para próximo nível, identidade. identidade. Esse é o mais legal, porque esse aqui, eu falo que o nível de identidade que quem sou, né? E aí, de novo, em qual ambiente, em qual aspecto ali da pirâmide neurológica, da minha vida que eu quero mudar? O Jorge Pai, quiropraxista, e a gente tem várias funções. E para cada função a gente tem um jeito de ser. A gente tem uma identidade para aquilo. Lógico que o Jorge tem uma identidade geral, mas o Jorge Pai é diferente do Jorge quiropraxista, que é diferente do Jorge empresário, que é diferente do Jorge professor. E aí, quando eu crio consciência de quem eu sou e quem eu quero ser, eu viro aquilo. Então, o Jorge quiropraxista, ele é um cara que quer levar paz para as pessoas. Eu entendi que meu maior missão, meu maior porquê de estar no consultório hoje é levar paz para as pessoas. Porque eu entendi que o que mais faz a pessoa perder a qualidade de vida, aumentar a dor e tudo isso, isso baseado no mestrado, né, com depressão e ansiedade com dor crônica e tudo isso, eu entendi que se a pessoa tiver um pouquinho de paz, o próprio corpo cura. A cura depende da harmonia. E para ter harmonia precisa de paz. Conclusão que eu tirei. O que eu sou, então, quando eu estou atendendo como quiropraxista, quando estou no consultório? Um cara de paz. Então, se eu chegar no o Arthur Passe, tem alguns outros pacientes que eu vi aqui que já comentaram, o Jorge no consultório é um cara que tenta levar paz para todo mundo o tempo inteiro. Desde o abraço ali na recepção, um sorriso, uma música tranquila, né, no ambiente, um comportamento mais tranquilo. Desenvolvi algumas habilidades que eu precisava para isso, como, por exemplo, entrar em estado de presença, né? Porque se eu estou presente ali naquele momento, eu consigo levar mais paz para as pessoas. Eu acredito, eu tenho a crença que se eu levar paz para as pessoas, eu estou curando as pessoas. Eu tenho o valor paz como um dos meus principais valores de vida, que a paz me deixa num momento bom. A paz é um valor que, se eu vou fazer uma coisa que me tira a paz, eu provavelmente não vou fazer. Então, o Jorge quiropraxista, por exemplo, ali, eu levo isso meio que para a vida, para tudo hoje, a paz faz parte de mim, é um cara que se porta em posição de paz. Então, o porquê que eu falo que é o mais legal? Porque é uma fantasia que você pode colocar inicialmente, que às vezes nem faz tanto a ver com você, mas você fala, cara, a partir de hoje eu sei que se eu for um cara de paz, eu vou entregar mais para o mundo e para mim mesmo. Cara, a partir de hoje eu vou me comportar de forma pacífica. Sim. Eu prefiro Cara, ser isso é feliz do incrível. que ter razão, né? E cara, Né? quando a gente assume essa identidade, e eu tô falando da minha, tá? Cada um tem não, você é um cara de identidade da porrada, beleza? Se faz sentido por algum motivo isso para você, a partir de hoje eu sou porrada e bomba, né? Tudo certo, né? Assume. Mas eu quando assumi isso, que eu tenho essa minha missão mesmo, Deus me colocou na Terra para isso. Que delícia que é. E aí aquela coisa, mas vão chamar você de maluco, vão chamar a sua empresa de não sei o quê. Tô nem aí, cara. Eu só quero saber se as pessoas em volta de mim vão entender, não é nem aceitar, né? Se vão entender. E com o tempo vão entendendo e vão aceitando e vão até te admirando cada vez mais, né? Porque você se torna algo diferente da média que está no automático. Então, assumir a É. identidade. Esse aqui, ó, a dica que eu dou é quem eu sou, quem eu quero ser. E, cara, faz. Igual adolescente. Adolescente, você olha um dia, ele é um skatista, no dia seguinte, ele é um alpinista, no dia seguinte, ele está vestido de Barbie, no outro dia, ele assume a identidade que ele quer ali, está tudo Uhum. certo. Né? Pô, por que não a gente fazer isso, mas de uma forma consciente e não inconsciente, como muitas vezes o adolescente faz só para É, fazer parte de um grupo, cara, né? A gente com a gente mesmo. isso é super interessante. Por exemplo, cara, a gente trazendo um pouco para o meu trabalho, cartório. Cartório é um lugar que as pessoas muitas vezes não querem ir. Né? O cara fala, pô, tem que ir no cartório. Caramba, né, meu? Eu vou lá, eu vou ter fila, eu vou ter um tratamento que não é legal. Eu falei, não.
Desde que eu sou tabelião há quase 19 anos, né? Por mais que eu brinque sempre que não parece, né? Mas já são quase 19 anos. Mas, cara, eh, eu quis criar um ambiente de trabalho e nós criamos um ambiente onde eu falo, cara, pô, eu vou tentar fazer a experiência dessa pessoa que vem até o meu cartório uma experiência melhor. Então, em Itacoaquecetuba, onde eu sou tabelião, né, a gente criou ali uma estrutura que é uma estrutura diferente, talvez, do que as pessoas encontrem em cartórios por aí, né? Então, a gente tem toda uma preocupação na recepção, no comportamento humano, daquela questão de ter um ambiente físico legal, um ambiente confortável. Então, cara, quando você passa a ter essa preocupação, né, e você sabe aquilo que você quer transmitir, eu tenho, né, dentre os meus propósitos, transformar a ida das pessoas no cartório como uma experiência agradável. Isso é o que eu quero. O cara vai lá, não importa o problema que ele vai resolver, mas ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir num ambiente agradável. E aí começa essa ideia permear ali no teu ambiente, ela vai crescendo, ela vai ganhando força, e quando você vê, as pessoas falam, nossa, realmente, a gente ouve isso muito no cartório, putz, nem parece que eu estou num cartório aqui dentro. Por quê? Porque você conseguiu colocar dentro daquele ambiente a tua identidade. E se eu fosse, é o que a gente sempre fala, se eu fosse olhar, ah, não, pô, ó, o Arthur tá querendo. Eu ouvi isso quando nós montamos a estrutura do cartório que eu tenho hoje em Itacoaquecetuba. Eu ouvi bastante as pessoas falando assim: ah, o Arthur tá inventando moda, o Arthur tá querendo aparecer, o Arthur tá querendo isso. Só que, cara, eu sempre tive tanta convicção disso, eu sempre fui tão certo daquilo que eu queria, daquilo que eu sou, que eu falei, meu, que se lasque. O cara pode falar que eu sou aparecido, que eu tô querendo me exibir, que não sei o quê, mas eu sei que eu estou fazendo isso porque é algo que eu genuinamente acredito e que eu quero proporcionar para quem está aqui dentro. Eu quero proporcionar para mim mesmo, eu quero proporcionar para minha equipe, eu quero proporcionar para as pessoas que vão até o cartório, eu quero que realmente quem esteja no prédio do cartório se sinta confortável, se sinta feliz. Vou conseguir isso 100% das vezes? Não, né? Eu não consigo 100% das vezes. Porém, esse é o meu ideal, que está enraizado em mim, né? Isso é aquilo que é esse pacote de coisas que a gente está falando aqui. Então, cara, isso é muito forte. Quando a gente tem essa convicção, você consegue de fato atuar e em prol daquilo que você acredita. Então, bem legal. Isso aqui e tudo Arthur, se mistura, né? Identidade, crença, valor, tudo vira um tudo pacote só é uma coisa que só. A é o gente teu divide em externar. partes para ficar fácil o estudo, né? Como anatomia, mas é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Top. O Arthur, Vamos falar de por exemplo, propósito você na lá? identidade, viu, Arthur? Na identidade, você assumiu o tabelião, vamos chamar aqui, né? Maluco. É, Você assumiu isso, né? No nível de sim, identidade. Falou, cara, eu não aceito ser o dono de cartório comum. Eu sou um cara diferente, eu quero trazer algo diferente. Então, e tudo certo, vamos chamar disso. tudo Não bem. importa, eu tenho certeza. E pelo contrário, só te trouxe mais sucesso você É, assumindo essa identidade. Não só no sim, cartório, mas inspirando outras pessoas a quererem cartório, para o blog, para tudo isso, para os cursos que você dá. Então, porque, pô, eu quero, cara, quero ter um pouco disso aqui que esse cara tem. Ele é diferente, saiu da é, média dos donos de cartório, né? Então isso é muito sim. legal, muito bom. Legal, muito bom Bom, mesmo. o terceiro nível, o terceiro, o sétimo e último A passo, gente e se não perde aqui, né, menos Jorge? Tá tão importante, legal que a gente fica perdido aqui. esse passo é o passo espiritual que eles chamam, tá? Nos níveis neurológicos ele chama de espiritual. Mas, na verdade, é o passo do propósito, é o, é o nível do porquê. Quando a gente entende o porquê eu estou fazendo aquilo, é o nível do legado. É o nível onde por que que o Jorge acredita, por que eu acredito que se eu levar a paz para aquela pessoa que está no meu consultório, eu estou contribuindo para um mundo melhor. É mais ou menos essa pergunta que você tem que fazer. Por que se eu for um pai melhor
para as minhas filhas, eu estou contribuindo para um mundo melhor? Que legado eu estou deixando para o mundo e para as pessoas? Então, esse último passo é o porquê. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu quero fazer diferente? Por que eu quero fazer melhor? O porquê maior de tudo, né? O porquê... Cara, quando eu impacto um paciente no consultório, quem mais ele impacta? Para onde eu levo? Quando eu levo paz para um paciente, quando eu levo alguma coisa, quem mais impacta? O pessoal do trabalho dele, porque ele vai estar diferente, a família dele, ele com ele. Poxa, olha que legal. Então, às vezes uma coisa que eu falo ali, ele vai levar para outras pessoas. Então, o porquê você quer ser essa versão sua? Né? Por que que eu quero ser um pai mais amoroso? Por que que eu quero ser um quiropraxista que leva a paz? Por que que eu quero... O porquê? Eu acho essa pergunta... Só essa pergunta, na verdade, dá para a gente ficar um tempão aqui. Só essa pergunta, se vocês fizerem por que que eu quero isso, lá no começo, quando a gente falou o que eu quero mudar, mais importante para 2024, o que eu quero melhorar, que eu usei o exemplo do Jorge quiropraxista. Por que eu quero ser melhor como quiropraxista? O que isso vai impactar na vida das pessoas e no mundo? Essa perguntinha simples, mas que talvez a mais poderosa. Porque você aí é o que a gente está falando, são camadas, né, que a gente está subindo, mas na verdade o teu propósito, ele com certeza ele vai estar alinhado a tudo isso que a gente falou aqui, né? O teu ambiente, o teu comportamento, as tuas competências, as tuas crenças, valores, mas ele é um algo maior, né? O propósito, eu acho que é aquilo que te mantém operante, seja lá o que acontece, né? Então eu penso muito trazendo a minha galera aqui, principalmente, tem muita gente que presta concurso, né? Por que que eu vou sacrificar tantos dias, tantas semanas, tantos meses? Claro, você ter uma boa profissão é algo legal, né? Todo mundo merece, quer ter, mas tem que ter um algo a mais, né? O que que eu vou fazer com aquilo? Eu vou ser instrumento para quê com aquilo? Então, por exemplo, o cara que trabalha num cartório, você é instrumento de mudança nas vidas das pessoas porque você participa de momentos que são muito valiosos. Né? O Jorge, por exemplo, que é um quiropraxista, cara, ele é instrumento de mudanças que são, cara, maravilhosas na vida de uma pessoa, que é uma mudança física para quem está com dor, é uma mudança de uma tranquilidade para quem está num momento de uma adversidade ali, todo o ambiente que Jorge cria ali dentro do consultório. Então, eu acho que o propósito, é interessante a gente saber por que que a gente se movimenta, porque, claro, se você se apega só a coisas palpáveis, né, aquilo que você tem, um dia que você não tiver ou que não tiver do jeito que você queira, possivelmente você não vai se mexer. Agora, quando você sabe, né, aí aqui tudo começa a se misturar, né, quando você sabe quem você é, quais são os teus valores, o porquê que você se movimenta, faça chuva ou faça sol, você vai atuar em prol daquilo que você acredita. Então, acho que o propósito tem muito disso. E, claro, por vezes, não é algo simples, né? A gente está falando aqui em propósito, alguém pode estar assistindo agora e falar, putz, cara, eu não sei meu propósito qual é. Eu não... Mas reflete a respeito disso, né? Por que que eu tenho... Por que eu quero essa mudança, né? Eu vou ser canal do quê na vida das pessoas com isso. Então, acho que isso é bem legal também. E eu acho que sempre pensando assim, né, nessa parte, quando a gente fala desse nível, é algo bom. Nesse nível não dá para ser nada ruim. Então, por que eu quero fazer isso? E se eu fizer isso com todo mundo do mundo, com as 8 bilhões de pessoas do mundo, o mundo seria melhor? Eu sempre faço essa pergunta. Então, poxa, eu quero ser um pai melhor. E para eu ser um pai melhor, eu vou fazer tal coisa. Cara, se eu fizer isso com todas as crianças do mundo, se fosse pai de todo mundo do mundo, o mundo seria um lugar melhor? Putz, seria. Então, esse é o propósito, cara. Eu entendi, agora é isso. Então, se eu pudesse atender todo mundo no meu consultório, o mundo inteiro, as 8 bilhões de pessoas passar com o Jorge quiropraxista, o Jorge tentando ser essa versão melhor dele, o mundo seria um lugar melhor? Poxa, seria. Puta, então eu estou no caminho certo. Esse é o negócio, né? O propósito é, o que eu faço causa impacto positivo no mundo? Então a resposta é sim, né, cara? Esse que é o
o grande lance, e não é só para você. Ele vai além de você. Até uma dica, Arthur, que você falou que vai indo para os outros níveis. Dica para vocês fazerem hoje, né, nesses próximos dias, já começar mesmo 2024 melhor, né, com o pé direito. Tentem encontrar o propósito, pensa o porquê, se o que você está querendo fazer, melhorar, impacta o mundo de uma forma melhor. Traz para baixo e vai descendo os níveis. Cara, entendi. Então, puxa, subi lá no propósito e entendi que levar a paz para todo mundo causa impacto e causa um mundo melhor. Então, levar paz, para mim, é o meu propósito de vida. Desço para o nível de identidade. Então, como que é o Jorge que leva paz? Um cara tranquilo, um cara que fala mais maneiro, que ouve uma música tranquila, que não briga. Desço um nível. Quais são os valores que importam, que tem a ver comigo, mas que tem a ver também com levar a paz para o mundo? As crenças, as minhas habilidades que eu preciso adquirir e melhorar para levar paz para o mundo. Os comportamentos que eu preciso ter para levar paz para o mundo. Que ambiente que eu quero viver para levar paz para o mundo. E sempre vai começar com você, como a frase de Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, qual ambiente eu quero viver que me traz paz, que eu consigo levar isso para o próximo? Então, descer agora a pirâmide neurológica com o propósito, você vai ver que algumas mudancinhas vão acontecer. Já vão acontecer. Sim. Tá? Em você e no seu comportamento, no ambiente, tudo isso. Top. Acho que era isso, Arthur. Deixei de falar. Ó. Passamos um pouquinho do tempo, mas passamos por uma razão muito legal. Eu acho que, de fato, a gente conseguiu trazer ideias muito bacanas para quem nos acompanhou, né? Para quem vai acompanhar ainda nessa gravação que vai ficar disponível aqui. E eu acho que a ideia é a gente buscar esse caminho aí claro, nesses últimos dias que a gente tem desse ano de 2023, agradecer tudo que aconteceu na nossa vida ao longo desse ano, as coisas boas, as coisas não tão boas, mas que possivelmente nos ajudam a serem pessoas melhores, né, que ofertam aprendizados e que com base nisso a gente construa um plano para 2024 ser um ano muito incrível nas nossas vidas, cada um com os seus planos, cada um com os seus objetivos, cada um com os seus valores. Mas é legal a gente parar para essa reflexão e eu estou muito feliz, eu me sinto grato e realizado por ter feito esse encontro, Jorge, com você aqui nessa manhã de quinta-feira. Foi muito bom. Quero deixar também, passar a palavra para você dar um tchau aí para a turma que está nos assistindo e fechamos aí mais um Quinta com o DG nesse ano de 2023. Pessoal, muita gratidão. Jorge, foi incrível. Obrigado pelo teu tempo. Sei que você está aí já com a tua família. Obrigado por topar estar aqui conosco e trazer tantas ideias positivas para quem nos acompanha. Tamo junto. Arthur, eu que agradeço, cara. De verdade, sabe quanto eu gosto de falar disso. Para quem quiser, eu tenho um curso que eu dou. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu fico postando as coisas. Quem quiser me manda aqui um Instagram que eu comento lá com vocês. Manda um direct, né? E, cara, o mais importante de tudo isso, eu acho, Arthur, é a gente já começar, encerrar 2023 perguntando o que eu mais quero mudar na minha vida, que eu não quero ter essa mesma dor, né? No final de 2024. Então, o que eu mais quero mudar, né? Por exemplo, vou de novo usar o meu exemplo. Eu já decidi. Quem me conhece sabe que eu não cuido muito da minha saúde. Eu não sou um cara que me cuido, que foi médico, que... Eu cuido de todo mundo, mas eu cuido muito mais do meu emocional e da minha mente do que do meu físico. Então, eu fico no seu pé com isso, hein? Exatamente. Então, já coloquei todo esse trabalho da pirâmide neurológica, eu estou fazendo comigo nessas últimas semanas para começar 2024 com essa transformação. Já avisei a minha esposa, já avisei um monte de gente. Cara, eu quero, 2024 vai ser o meu momento da melhor versão física do Jorge. Cuidar do coração, da parte física. Então, assim, a gente já criar isso. E por quê? E aí, olha que interessante. Sabe por que me deu isso? De sentir que eu preciso mudar? Porque a gente até já falou disso, mas algo aconteceu, não preciso comentar aqui, que eu falei, cara, as minhas filhas precisam ter um pai muito ativo, precisam ter um pai saudável para conseguir brincar com elas por muito tempo,
para eu conseguir, sei lá, um dia cuidar dos meus netos, se for o caso, e qualquer coisa. Eu não quero ser o responsável por não poder curtir com elas, ou não poder curtir outras pessoas que apareçam na minha vida, por minha culpa de não poder cuidar da minha saúde. Então, essa versão que eu quero melhorar de mim mesmo, tem um porquê muito grande, cara. É poder curtir minhas filhas até elas ficarem velhas. Então, pô, tem um porquê maior do que isso? Não tem. Então, entende o porquê que qualquer transformação vocês conseguem fazer. E daqui uns meses vocês podem me cobrar se eu não estiver fazendo nada, que pode ter certeza que eu vou fazer, porque algo que me impactou muito, me chocou, que eu falei, cara, eu não vou passar por isso. Então é isso. Valeu. E Encerrando. ó, o Jorge, o pessoal, quem acompanha aqui na gravação, o Jorge falou, de fato, ele tem um curso que trabalha de forma mais aprofundada esses pilares, então quem tiver interesse, manda o direct para ele, o perfil dele está aqui, vai ficar marcado depois na versão gravada, então procurem, porque teremos turmas aí ao longo de 2024, uma inclusive em janeiro, é uma dica bem legal para quem quer se desenvolver e desenvolver com mais profundidade isso tudo que a gente trabalhou aqui hoje. Jorge, obrigado, meu irmão. Nos falamos ainda ao longo desse Valeu. ano. O pessoal que esteve aqui, toda a minha gratidão. Foi ótimo estar com vocês nesse Quinta com o DG. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Bora começar 2024 melhor. Tchau, tchau.